2026 já chegou com tudo pra mim. Eu tô com um negócio aqui no nariz, eu tô com, acho que uma alergia na minha pele, não sei o que que é, porém, isso não vai impedir que meu ano comece bem e se tudo der certo, se tudo se manter conforme eu quero, se mantiver conforme eu quero, que ele seja um ótimo ano. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar esperando para que o ano comece, para que a vida mude, etc, etc. Mas eu gosto muito de marcos, né? Marcos temporais. E claro que a virada do ano é um marco temporal muito grande, não só para mim, acho que para muita gente no planeta Terra. E eu fiz aqui a minha reflexão de 2025, o que melhorar para 2026, o que trazer de 2025 para 2026, o que deixar para lá. E pesquisando mesmo no YouTube, né, eu procurei muito formas de fazer o planejamento bom, porque 2025 foi um ano que eu tentei muito fazer um planejamento eficiente, mas eu falhei demais, tanto em realizar um planejamento eficiente quanto em montar uma rotina que realmente me satisfizesse. Fiz várias rotinas ao longo do ano, tentei montar de diversas formas, tentei até replicar uma rotina, uma forma de organização que deu muito certo pra mim em um período ali da faculdade, mas já tô em outro momento de vida, então não dá pra replicar legal da forma que eu pensei que seria. Então, algumas coisas nessa minha pesquisa de o que pensar, o que fazer, como fazer, me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, refletir sobre 2025 e entender o momento em que eu estou, né? O que realmente está certo na minha vida, o que não está certo, o que está mais ou menos, e ser bem realista, porque a análise, para você virar, né, para você, uma autoanálise, ela precisa ser nua e crua. Não é o momento de você ser bonzinho consigo mesmo, é o momento de você pisar na realidade. Então foi o que eu fiz, foi daí que eu parti, de entender onde eu estou, como eu estou e o porquê eu estou. E depois de entender isso, entender também o que eu quero para o meu futuro. Porque se eu não estou gostando daquilo, tudo bem, mas por que eu não estou gostando daquilo, né? O que me faz não gostar daquilo? E com certeza é o que eu espero do meu futuro. Então, também colocar no papel o que eu espero para um futuro geral, não é o futuro final do ano, não é o futuro daqui a 3 anos, enfim, é o futuro geral, como eu imagino, como eu quero a minha vida. E depois disso, entender o que eu tô repetindo que não tá funcionando e o que eu tô repetindo que está funcionando. E aquilo que tá me custando se eu continuar, né, da forma que eu estou. Então, coisas para 2026, isso aqui é muito pessoal, o intuito desse vídeo não é colocar aqui o que eu escrevi realmente, né, mas questão profissional, como eu espero estar profissionalmente, financeiramente, quesito relacionamento, quesito família, como eu espero estar de todas as formas, né, em relação à minha fé, em relação à minha aparência, até eu coloquei isso, né, em relação à minha aparência, em relação a bens materiais, em relação a bens imateriais, espirituais, como eu estou hoje, e também isso tudo entendendo, também coloquei como a minha saúde, principalmente. Eu acho que muita coisa que tem aqui é em relação à minha saúde, porque 2025 foi um ano de saúde, assim, bem, não vou dizer delicado, porque teve muita coisa boa de saúde, mas para que a coisa boa chegasse, algumas coisas ruins aconteceram, né, então em 2025 eu voltei pra academia, comecei a seguir um plano alimentar, comecei a fazer suplementação vitamínica, continuei, né, retomei alguns acompanhamentos médicos que eu tinha parado. Finalmente fui eu chamo alergista, mas eu já ouvi gente chamando alergologista, então eu não sei. Fui no médico de alergia, tá? Mas para que tudo isso acontecesse, eu precisei passar por processos alérgicos, precisei que a minha pele piorasse, precisei, enfim, ganhar peso, perder peso, ganhar peso de novo. Então, isso foi muito, coloquei aqui, muito realista, né? E aí, o que eu tô repetindo que não tá bom? Então, por exemplo, a rotina mal estruturada, rotina de sono, alguns hábitos ruins, muito tempo no celular. E o que funciona, né, que eu subestimo.
Então, alguns horários de acordar, umas questões de rotina, porque às vezes a gente quer muito replicar a rotina do outro. Eu tô passando a mão aqui, gente, porque tá um negocinho aqui que tá doendo, tá? A gente acha muito bacana a rotina do outro, a gente quer replicar a rotina do outro, mas pra gente não serve. Por exemplo, eu vejo muito essas meninas que falam sobre rotina, saudável e tudo mais. Ah, vamos fazer atividade física de manhã, porque de manhã a gente rende mais e já fica com gás para o resto do dia. Gente, se eu for fazer alguma atividade física de manhã, com exceção do pilates, eu fico muito cansada. Eu me canso demais no pós-atividade física. Eu não sei o que é, mas eu chego em casa, não tenho ânimo. Eu realmente não tenho ânimo. E o meu melhor horário para estudo e para trabalho é pela manhã, que é um horário que eu realmente tô, por mais que eu, enfim, acorde, esteja indo um pouquinho sonolenta, é um horário que eu rendo mais, mesmo se eu estou sonolenta. Mesmo se eu ainda não acordei direito, mesmo se o download ainda não foi feito da alma pro corpo, mas eu consigo render mais. Então, o que é melhor? Prejudicar, eu priorizar uma atividade física que vai me cansar o resto do dia, vai me tirar muito tempo, vai me tirar foco durante o dia. Eu vou priorizar logo os meus estudos, que é ir trabalho, e depois, no final do dia, como eu já vou me cansar, eu já faço atividade física e já venho inteiro, entendeu? Então tem muito isso. Fora que na minha rotina, é muito melhor ir no final da tarde pro início da noite do que necessariamente de manhã. Porque de manhã aqui em casa a gente tem uma rotina um pouco mais agitada que me requer a presença aqui, né? Então tudo isso eu levei em consideração quando eu fiz essa reflexão aqui do ano. E também fiz as minhas análises, né? Uma palavra que define o meu ano, os melhores momentos, as maiores conquistas, o que eu deveria fazer novamente, o que eu não quero fazer, conselhos que me foram dados nesse ano, que eu quero levar para o próximo ano, e as coisas que eu quero, né, olhar para frente. Então, vontades que eu tenho para 2026, o que experimentar, o que aprender, o que eu quero fazer, coisas que eu prometo para mim mesma. E uma coisa que eu não tinha feito nos anos anteriores foi olhar as minhas conquistas. Porque geralmente quando a gente faz essa análise de ano, a gente olha muito para aquilo que não deu certo. Ah, eu procrastinei, eu enrolei, eu não montei minha rotina, eu me alimentei mal, eu fiz aquilo de ruim, não cumpri uma penitência, não fui, enfim, coisas ruins. Não consegui passar em tal prova, não passei no vestibular, enfim, os nãos. E a gente esquece de ver que também o ano foi bom, as coisas boas do ano. Então, por exemplo, na minha questão, tive a minha primeira aprovação no concurso, não consegui ser classificada, mas foi a primeira aprovação e isso já, para quem não estava conseguindo nem isso, é uma grande coisa. Tô na lista de reserva para processo seletivo para docência, então coisas muito boas. Pude fazer a cirurgia de retirada de um cisto no ovário, as viagens que eu fiz, a conclusão da minha parte prática no curso de mediação, então oficialmente eu sou mediadora judicial. As penitências que eu fiz, os livros que eu li, vitórias, por exemplo, eu tive que fazer um novo processo de CNH, então, mas é uma vitória, né? Consegui concluir um segundo processo para tirar CNH, entre outras coisas que eu queria fazer ao longo do ano e que eu consegui fazer ao longo do ano. Outra parte de reflexão de organização de ano, de entender o que se quer para o futuro, enfim, é dividir o ano. Isso era uma coisa que eu já tinha pensado, mas eu não tinha feito até então, e que ao longo do ano eu pensei algumas vezes em talvez ser interessante, mas a gente não tem o hábito de planejar partes. A gente geralmente planeja o ano inteiro, né? E às vezes isso é eficiente, tem algumas coisas que não tem como ser diferentes, mas nem sempre e nem para todo mundo esse é o melhor caminho. E eu vi aqui algumas fórmulas de organização e essa eu achei muito interessante. Não organizar o ano inteiro de uma vez, mas dividi-lo em partes. Eu vi dois vídeos de duas meninas, uma que fez um projeto de 180 dias
pra melhorar, enfim, e foi assim no meio do ano, não foi tipo do início do ano os 6 meses certinho, e depois de julho, não, foi assim no meio do ano. E uma outra que colocava para dividir em 90 dias, né, então em trimestres. E eu gostei dos dois métodos e vou utilizar os dois métodos agora para essa organização de 2026. Então, que reflexões foram feitas? Ela colocava, o que você quer para daqui a 3 anos, o que eu quero para o final do ano e repartir, né, os 90 em 90 dias. E aí, no meu caso, eu coloquei para os 3 anos, né, que eu acho que já é um panorama geral, tem muita relação com entender aquilo que você quer para o seu futuro, porque 3 anos é um período de tempo considerável e que, no meu caso, já é um período de tempo em que eu espero começar a executar esse meu futuro de vida que eu quero alcançar. Está já começando a executá-lo, não está mais no processo de poder começar, entendeu? E o que eu quero para o final do ano? Tem algumas coisas que eu realmente quero já ter alcançado no final do ano, de acordo com o que eu quero nesses 3 anos. Que não necessariamente eu preciso querer realmente, né, alcançar, não quer dizer que não vai mudar alguma coisa daqui pra frente. Mas pelo menos por agora isso dá certo. E baseado nisso, no que eu quero para os 3 anos, no que eu quero para o final do ano, é que eu separei as minhas metas e realizei o meu planejamento para os primeiros 180 dias do ano. E aí, ao invés de separar aquelas metas de espiritual, financeiro, pessoal, profissional, que é um estilo de separação de metas que eu tava fazendo até ano passado, mas que pra mim parou de fazer sentido em um determinado momento do ano. E eu realmente coloquei os sonhos. E acabou que, coincidentemente ou não, parece que foi dividido nessas áreas, mas não foi o meu objetivo dividir nessas áreas. Então eu vou dar um exemplo. Uma meta que eu realmente quero alcançar: melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Em que sentido? Realmente um autocuidado, uma questão de rotina. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa que é minha. Eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero melhorar a forma como a Sabrina de Paula trata a Sabrina de Paula, entendeu? E aí, dentro disso, eu coloquei os subtópicos, os subitens, né? Aquilo que eu vou fazer para alcançar essa meta, para melhorar essa situação. Então, estruturar uma rotina, uma questão financeira, né? Evitar comprar compulsivamente. Eu tenho esse problema quando eu tô chateada, então eu acabo comprando mais, e isso vale pra comida, pra besteira, qualquer coisa que seja. Separar momentos de leitura, dar um tempo pro ócio, escrita, um momento de organização. E assim, não é só isso. Então, por exemplo, estruturar, separar um momento da semana para o ócio, coloquei desse jeito, que é um momento que eu posso não fazer nada, não estudar, não pensar, não mexer no celular. Isso aqui inclui também, não mexer no celular. E por que um momento da semana? Por que não todo dia? Por que não tal hora, tal hora? Porque a minha semana, o meu mês, os horários são muito flexíveis. Eu sou advogada, trabalho em home office, eu estudo para concurso, eu tenho meus trabalhos na igreja, eu tenho questões aqui de casa para resolver. Então é muito ruim pra mim fixar um horário para fazer determinadas situações, determinadas coisas no dia, determinadas coisas durante a semana. E um horário fixo para ser exatamente assim toda semana, todo dia, de toda semana, de todo mês. É muito ruim. Por exemplo, eu faço parte de um grupo na igreja chamado Legião de Maria. Um dos nossos trabalhos é uma visita semanal à casa das pessoas, para oração, para conversa e etc. Ao longo das semanas do mês, nós vamos mudando a nossa dupla. E o dia da visita, por exemplo, ele varia de acordo com a situação das pessoas que são dupla. Então não só depende só de mim, depende também da outra pessoa, do dia que os nossos 2 horários vão bater. Então não tem como, por exemplo, colocar esse momento fixo durante a minha semana
porque não tem condições. Mas a partir do momento que eu marco, aquele horário já fica determinado na minha agenda. Então é basicamente um exemplo dos horários livres, digamos assim. Claro que, por exemplo, numa questão de estudos, já falei pra vocês, estudo para concurso. Os meus horários de estudo, eles já não são flexíveis. Quer dizer, uma parte deles é totalmente fixa, isso não tem negociação. E a outra parte, ela é variável, porque eu tenho coisas durante a minha semana, durante o meu dia, que eu vou precisar, infelizmente, meter ali no meio. E, por exemplo, uma visita. A visita foi marcada para sexta-feira à tarde, no meio de um horário que eu tinha separado para estudar. Não tem muito o que fazer, então eu adapto aquele pedaço de horário. Mas eu tenho um horário todo dia, durante todas as semanas, durante todos os meses, que é fixo e ali não tem o que fazer. Ali é negociação, porque ali é inegociável, porque eu preciso pelo menos manter aquela minha meta. E ponto. É questão de saúde e aparência física. Isso é uma coisa que realmente pra mim, foi o que eu falei pra vocês, pesou, por exemplo, então, academia pelo menos 4 vezes na semana. Por quê? Porque eu também faço pilates. Então, se eu conseguir 3 vezes na academia na semana, tá ótimo. Fazendo duas vezes pilates no dia, pra mim, tá perfeito, né? E o pilates pra mim é essencial porque eu tenho escoliose e o pilates me ajudou muito, muito com a escoliose. Eu não pretendo abandonar o pilates porque eu realmente sinto muita diferença na minha disposição. Porém, o horário é uma coisa que vai ser modificada. Até ano passado, 2025, eu fazia pilates de manhã, no meio da minha manhã, e isso quebrava a minha manhã de uma forma que eu não gostava. Mas era o horário que eu tinha disponível, que também tinha disponível no estúdio que eu fazia. E agora eu mudei de estúdio, vou mudar de estúdio, aliás, ainda tô procurando um novo. E o que eu pretendo fazer, que eu ainda não bati martelo, porque ainda vou fazer aula experimental, né, pra ver se eu gosto mesmo, tenho disponibilidade à noite. E pra mim é muito melhor fazer à noite do que fazer durante o dia, quebrando toda a minha rotina. Horários de sono, por exemplo. Sono é algo que eu tenho muito desregulado, muito desregulado. Tem dias que eu vou dormir 10 horas da noite, tem dias que eu vou dormir quase meia-noite, tem dias que eu vou dormir passando de meia-noite. Então isso é uma coisa que eu preciso organizar, por exemplo. E tem algumas coisas que não tem muito o que fazer em relação a... Vou dar um exemplo de saúde. Eu tenho intolerância à lactose. Mas de vez em quando, e ultimamente, né, no último mês de dezembro, eu me arrisquei muito comendo muita coisa com lactose. E eu não posso, não sei nem se foi isso aqui que irritou a minha pele. E eu não posso, então evitar fritura, evitar certos tipos de alimento que não tenho como comer com a regularidade que eu gostaria de comer, por exemplo. E assim vai. E essas metas, elas são... eu criei uma rotina para que essas metas, pelo menos nesses primeiros 90 dias, sejam sustentadas. Então agora, 90 dias eu tenho janeiro, fevereiro e março. Esses 3 meses são meses que eu tenho, por exemplo, provas importantes que eu vou fazer e que eu preciso ter uma boa preparação. Então nesses 3 meses o meu foco vai ser a minha preparação para essas provas. Meu foco primário, aí o meu foco secundário é outro e terciário é outro. São só 3 focos e mais absolutamente nada. E durante esses 3 meses eu tenho uma rotina que vai priorizar esse tópico que eu vou dar a total prioridade agora dentro desses 90 dias. Nos próximos 90 dias eu vou avaliar como está o meu desempenho e aí eu posso ou não mudar a rotina, posso mudar o foco, posso ou não mudar o que eu precisar mudar. Mas pelo menos nesses 90 dias eu preciso ser constante. Porém, agora no início de 2026, eu não consegui fazer a rotina que eu pensei. Por quê? Por conta disso aqui. Eu tenho acordado com tanta dor de cabeça, tão irritada, tão mal-humorada e pouquíssima disposição. Porque, gente, é muito ruim tu dormir e simplesmente no meio da noite teus 2 narizes estarem entupidos. E não é gripe, é uma alergia que eu não sei do que é.
Então, e é muito ruim, porque tu dorme mal, consequentemente tu acorda mal, consequentemente tu passa o dia mal. E eu tô fazendo um grandiosíssimo esforço a partir de hoje pra que eu não fique realmente pra que eu não fique nesse marasmo. Porque, por exemplo, dia 2 de janeiro agora foi um dia que eu não fiz absolutamente nada, porque eu passei o dia que Deus deu com uma dor de cabeça horrível. Tomava remédio, passava, não demorava muito, voltava. E foi o dia praticamente de cama, bebendo muita água, comi pouquíssimo, porque eu também não tava com fome, eu fui ter fome à noite. E ainda assim, no outro dia, que foi dia 3, ontem, né, no caso, eu acordei morrendo de fome. E dormi mal, de sexta pra sábado. Tinha reunião, passei praticamente a manhã todinha do sábado fora de casa, organizando coisas. Quando eu cheguei sábado à tarde, eu já tava exausta. Eu só queria dormir. Foi o que eu fiz. Porque não tinha o que fazer. Não ia me concentrar pra estudar, não ia me concentrar pra fazer absolutamente nada. E aí, hoje, eu consegui reagir. Acordei de manhã, fui pra missa. Tava com um pouquinho de dor de cabeça, mas pelo menos foi naquele momento, passou depois. E agora, por exemplo, eu tô falando com vocês, mas eu tô muito ofegante. E eu tô sentindo meu nariz querendo já fechar de novo. Irritada com a pele, que não tá bacana. Isso tudo irrita. Irrita a gente falar uma palavra e sentir o nariz escorrendo. E isso é muito antissocial. Isso é muito antissocial, pelo amor de Deus. E mesmo assim, sentei aqui, fiz as coisas que eu precisava fazer. Devagar também. Inclusive, quando eu cheguei da missa, eu deitei aqui pra descansar um pouco, porque eu tava um pouco irritada. E fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui no computador com muita calma, com muita tranquilidade. Não deu pra fazer, não deu pra fazer. Também não vou ficar me martirizando porque eu tinha que fazer e não fiz. A não ser que fosse uma coisa prioritária. Aí tudo bem. Fora isso, não. Mas basicamente é isso de organização para 2026, da minha parte. Outra coisa também que eu parei muito para pensar para 2026 é sobre esse negócio de método de organização. Eu tentei, ano passado, usar um planner. Não foi a primeira vez que eu tentei, mas algumas vezes eu consigo, outras vezes não. E por mais que eu ache muito bacana o planner, pelas ferramentas que ele tem, pelas ideias que ele traz, pra mim é uma coisa muito é too much pra mim. Eu não tenho outra definição. Mas que coisa. Eu tenho outra definição pra planner, pra mim, que não seja too much. Eu ganhei da minha mãe uma agenda no final em outubro do ano passado, né, de Nossa Senhora de Nazaré. E eu já queria voltar a usar a agenda, e é o que eu vou fazer agora em 2026. Eu tinha até criado um método de legenda, de caneta, etc, mas eu não vou usar. Eu vou fazer da forma que eu quiser, sem color code, sem negócio, nada, da forma, o simples. Um dos meus objetivos para 2026 é criar uma rotina que seja eficiente. Então, que eu consiga que me proporcione ter constância naquilo que eu preciso ter constância. E o planner, ele não estava me ajudando nisso. Eu ficava muito mais focada em preencher aquele bando de coisinha que tinha, e usar, e rabiscar, e tudo que realmente... E eu não conseguia construir com ele uma rotina eficiente. Então, o que foi que eu fiz? Eu já até anotei aqui do dia de amanhã. Como eu estou... Meu pensamento. Como eu estou montando algo que seja eficiente, esse algo ainda não está concreto, tá? Então, eu não tenho uma rotina concreta que eu esteja satisfeita. Então, na minha agenda, essa agenda aqui em específico, ela é pura e simplesmente para que eu crie a minha rotina nesses primeiros 90 dias. Então, aqui tá exatamente a minha rotina do dia. Então, acordar, arrumar cama, higiene matinal, oração, primeira rodada de estudos, almoço, descanso, café. É a rotina, entendeu? Não é, eu tenho uma reunião, tal hora, não sei o quê. Não, é a rotina. E aí, estudo para concurso.
O meu cronograma de estudos, ele é o que o curso entrega, então eu sigo o cronograma do curso, justamente para que eu não tenha dor de cabeça e não me enrole para criar cronograma e tudo mais, porque para mim isso não serve. Se eu for criar meu cronograma, eu vou gastar mais tempo criando o cronograma do que propriamente estudando, isso para mim não dá. Ah, e se eu tiver uma reunião de trabalho aqui, vai ser no Google Agenda, tá? Os meus horários, reunião, horário com médico, horário com não sei o que, é tudo no Google Agenda. Então, se eu tiver um horário marcado, por exemplo, amanhã, dia 5, eu vou ligar para os meus médicos para poder marcar as minhas consultas agora já do ano, né? Principalmente por conta desse processo alérgico. Então eu vou, né, no meu momento de descanso, ligar, que não é bem um momento de descanso, né, mas eu vou separar uns 10 minutinhos aqui para ligar. E aí, quando eu agendar, vai bem pra cá, pro meu Google Agenda, que é onde estão todos os meus compromissos. Eu ainda tenho que colocar aqui já de janeiro, porque eu só organizei até dezembro, agora que eu tô vendo. Mas aí eu vou colocar bonitinho os compromissos que eu tenho, visita legionária, essas coisas, e vai tudo pro Google Agenda. Eu já tinha separado no passado esse caderninho aqui para ser o meu caderno de anotação geral, de rabiscar geral. Então, o que eu precisar tirar da cabeça tem aqui. Então, por exemplo, pauta de reunião, ideia de trabalho de um dos grupos da igreja, aula que eu tenho as aulas que eu tô repondo, e por aí vai. Mapa de viagem, tudo que eu tiver de demais na minha cabeça vem pra cá. E eu preciso, por exemplo, eu estruturei aqui a minha rotina antes de passar pra agenda. E algumas coisas aqui também que eu preciso estruturar ainda. Então, venho pra cá, organizo aqui, rabisco aqui, tudo aqui. Depois eu passo pro que é real oficial, entendeu? Então, por exemplo, aqui nessa rotina ainda não tá o horário do Pilates, porque eu ainda não me matriculei oficialmente na nova academia, novo estúdio. Aqui já tá o horário da academia, porque eu vou voltar a partir de amanhã. Os meus horários de estudo também já estão aqui, porque eu já planejei aqui. E se num dia eu precisar variar esse horário de estudo, também vai pra cá, né? Vou montar minha rotina aqui de acordo com essa situação. Mas o compromisso, mesmo os compromissos, eles não vão estar aqui, tal hora eu tenho tal coisa, não. Eles vão estar no Google Agenda. E já tem um bom tempo que eu tenho um caderno de estudos geral. Já tem um bom tempo mesmo. Mas, para esse ano de 2026, eu decidi mudar. Eu usava um caderno aqui que era de umas folhas, restos de folha de cadernos antigos que eu tinha. E eu decidi mudar porque ele tava com tanta coisa ali junto e misturado que tava já me incomodando, me atrapalhando, mais me atrapalhando do que me ajudando de fato. Então, eu tenho alguns cadernos vazios aqui, eu tinha esse aqui, que ele é desse formato que abre aqui pra cima, né? Igual esse aqui. E é um formato que eu gostei, porque como não tem um arame aqui, eu consigo escrever bem, sabe? Sem machucar o dedo. Ele não tem pauta, então pra mim isso aqui é muito... Eu gosto de caderno sem pauta. É bom quando, sabe, rabiscar, porque eu consigo escrever de lado, de frente, de costa. É maravilhoso. E esse vai ser meu caderno de estudos. Então, se eu tô assistindo um vídeo, estudos que não são de concurso, tá? Então, tô assistindo um vídeo que fala sobre gestão de tempo, e, enfim, um curso sobre direito médico, direito de família, um curso sobre marketing jurídico, um curso sobre um documentário, alguma coisa sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, enfim, vem pra cá. Como eu vou organizar? Não sei, não faço a mínima ideia, e essa não é a minha preocupação de agora. É muito simples. E em relação a estudos, eu uso o tablet, né? Eu comprei esse tablet justamente para estudos, então todos os meus cadernos, todas as minhas apostilas, as anotações estão todos aqui. Então tudo que tem a ver com estudo para concurso está aqui. E também alguns artigos bem aleatórios que eu gosto de ler de vez em quando, eu também gosto de ler por aqui. Porque pelo menos eu não preciso gastar tempo imprimindo,
Eu só baixo, salvo aqui, leio, rabisco, tudo mais, tiro as informações, qualquer coisa eu apago depois, se não me interessa mais. Se for importante, deixo salvo. Muito simples. Muito, muito simples. Mais simples que isso, só desenhando, rabiscando, sei lá. E é basicamente isso para 2026. Em tese, em 2026, gente, essa música tá me irritando. Vou já dar chega pra lá nela, ela vai já ver. Em tese para 2026, uma coisa que realmente preciso muito é construir rotina. Então, o meu foco, inclusive para esses primeiros dias, é junto com o estudo, a rotina de estudo, realmente, sabe, é a construção dessa rotina. E talvez para o segundo bloco de 90 dias, que completa os 180 dias, né, com esse foco aqui, ele é realmente concretizar a rotina. Eu acho que esses são os 2 objetivos principais desses 90 dias. E basicamente isso para 2026. É uma organização que é para ser simples, realista, fácil, prática e que se encaixe naquilo que eu quero para minha vida. E eu não sou uma pessoa muito frufru. Então, para mim, quanto mais simples for, menos desgastante, mais tranquilo e mais limpo for, melhor. Tanto é que até aqui na minha coisinha de caneta, tipo, são cores muito tranquilas, tudo é muito tranquilo, não é pra ser nada de frufru. É pra ser simples, prático e rápido. E é isso. Feliz 2026 pra tu.